Boa noite, quem está chegando agora, viu? Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai já começar a nossa aula de LDB pelo IB Concursos. Esse que vos fala é o professor Henrique, tá bom? Um dia hoje com muitas novidades na área dos concursos públicos. Já já a gente comenta, fala sobre. Ok. Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos já começar. Ok, Cleidiane por nada, né? Tenho, né, muitos alunos aqui de Fortaleza, né, que eu fiz a divulgação da aula, sejam bem-vindos, certo? Quem me conhece, quem não me conhece, estamos juntos, por nada, viu, Silvio? Vamos já começar a linha de LDB e, galerinha, vocês deram sorte, viu? Organização e estruturação da educação básica é o assunto que mais cai em legislação educacional em qualquer concurso ou qualquer seleção para o magistério, viu? Cai demais. Vamos ver toda essa parte da LDB hoje, responder questões, vamos tirar dúvidas, viu? Vai ser show de bola. Se quiser, vamos começar daqui 5 minutinhos, certo? 5 minutinhos a gente começa. São 19 horas. Quem quiser, professor, eu posso mandar o link para um amigo, para uma amiga? Pode mandar, viu? Pode mandar. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Sou Renato Silva aqui, fazer seleção para gestor domingo. Renato, qual é o município que você vai fazer a seleção de gestor? Calcaia vai ser domingo agora, beleza. E, por falar nisso, Calcaia, né, pessoal, anunciou o concurso público, né, o prefeito falou, até surpreendeu um pouco, porque a gente estava esperando o concurso mais para o final do ano, mas ele já mandou, como diziam os alunos, ele já mandou a braba hoje, né? Então, agora vai começar o processo. Aliás, amanhã vai ser enviado para a Câmara o projeto de lei, né? Vai ser aprovado, claro. E depois que o projeto é aprovado, né? O prefeito sanciona, vão ser criadas as vagas, né? Vão ser criadas as vagas. Após a criação das vagas, começa o processo, né? A licitação para a escolha de banca. Depois que a banca é escolhida, ela começa a preparar o edital. Aí, depois que o edital é publicado, todo mundo já sabe como é o passo a passo, certo? Henrique, a turma para Calcaia será presencial para o concurso? De forma online, tá bom, Renato? Por enquanto, de forma online. Mas depois a gente pode ver sobre isso, tá ok? Depois tudo vai se acertando, né? Henrique, Oi, Silvia. porque tem lá 5 pedagogos, né, e 500 professores. Eu fiquei sem entender. Pronto, sua pergunta foi ótima. São 150 vagas para auxiliar de sala, são 500 vagas para professores em geral, eles não especificaram,
né, anos iniciais e anos finais, e 5 vagas para pedagogo para trabalhar na parte administrativa, que eu acredito que vai ser dentro da própria SME de Caucaia. Há uma expectativa muito grande, eu já andei conversando com algumas pessoas, né, agora à tarde, começo da noite, colhendo informações. O concurso será para 200 horas, se nada mudar, e a gente deve ter um cadastro de reserva bem generoso, né? Aí, lembrando, cadastro de reserva não é obrigado a chamar, mas geralmente chama quase todo mundo. Então, vai ser uma excelente pedida, né? Então, vai ser show de bola esse concurso, muito aguardado. Depois de Fortaleza, né, o concurso que é mais aguardado é Caucaia, né? É isso. Henrique, mas não se Oi, sabe Cláudia. ainda quantas vagas para dar para anos iniciais, não, né? Não, ainda não. Acredito que isso só mesmo no edital. Acredito que isso só mesmo no edital. Certo? Henrique, boa noite. Só compartilhar aqui Boa noite, com a João. colega que tá com dúvida. O último concurso que teve geralzão, assim, que foi para todas as áreas, todas as secretarias e etc., digamos assim, foi na gestão do Washington. E hoje era para mim estar concursado, concurso de 2008. O que aconteceu? O edital, quando saiu, eu estava fazendo pedagogia ainda, porque eu tenho pedagogia, só que hoje eu sou professor de matemática. Eu nunca lecionei anos iniciais, enfim. Quando saiu o edital, eles ofereceram 200 vagas para professor do primeiro ao quinto. E aí eu estava no terceiro semestre, se eu não me engano. E aí eu pensei, cara, eu não vou fazer esse concurso, porque se eu passar, eu não vou poder assumir. Aí eu fiz para outra área, eu fiz para auxiliar de serviços gerais. Passei porque eu estava estudando, eu queria garantir a faculdade. Resumo da obra. O que o Washington fez? Cara, o Washington, ele chamou até o último colocado do cadastro reserva. Foram, acho que, se eu não me engane, 1.000 professores. Eu tive colegas, tenho colegas que ficaram na colocação 900 e tarará, e hoje estão concursados porque foi chamado. Então, relatando essa questão do cadastro reserva, né? E essa pedra, hoje mesmo eu assisti a live, eu estava conversando com os colegas, eu disse, olha, a não ser que Valim faça diferente, mas Valim vai lançar edital do concurso no primeiro semestre, vai fazer o concurso no segundo semestre, para lotar esse povo no primeiro semestre de 2024, sendo que depois do segundo semestre é a eleição. Bingo. Isso. Acredito que é uma excelente oportunidade para todos, é uma forma de ele ganhar, né, dele acumular capital, o chamado ganho político, né? Acumular capital político, né, no concurso. Acredito que seja isso, mas, né, realmente Caucaia precisa de muitos professores. Paga sim, viu, Silvio? O piso. Vamos começar, né, gente? Boa noite. Né, sou professor. Professor, só um momento. É que eu não escutei direito. Para pedagogo, o senhor sabe quantas vagas? Você repetiu o que você falou aí, eu não lembro. Não, a gente ainda não sabe. São 500 vagas gerais, né? Mas a gente ainda não sabe qual é essa subdivisão. Ok? Geralmente, os pedagogos são mais vagas que as específicas. E lembrando, está sendo bastante ventilado que a gente vai ter um grande cadastro reserva. Tomara. Tem sim, viu, Silvia? Tem sim. Tem plano de carreira, tudo direitinho. Oi, Daniel, pode perguntar. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Professor, uma dúvida aqui. Tem possibilidade do IMPA, que é a nossa banca aqui de Pedra Branca, ela trazer vagas para o cargo de professor polivalente e pedagogia, ou é um único só? Ou polivalente ou pedagogia? Professor polivalente, professor pedagogo é a mesma coisa. Beleza. Beleza? Ok, obrigado. Então, nada. Gente, então, boa noite, certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique, só uma pergunta bem rapidinho. Oi, Essas 5 vagas de pedagogo, que é para a parte administrativa, então a prova vai ser diferente? Será, hein? Acredito que sim. Acredito que sim. Certo. Certo? Acredito que sim. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Henrique, professor de Didática e Legislação Educacional do IB Concursos,
tá bom? Aí, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje, né? Nós iniciamos há 2 semanas uma turma, né, com vistas para o concurso de Pedra Branca, né, uma turma para o magistério que vai ter lá, que inclusive a banca vai ser o ímpar, né, que é a mesma banca daqui de Fortaleza. Então, a gente já fez 2 aulas, né, uma de Constituição Federal e uma de LDB, e hoje surgiu essa oportunidade, como o Caucaia lançou, né, a informação de que vai fazer o concurso, eu estava conversando com a coordenação do curso, eu falei, pessoal, vamos fazer uma aula aberta, que assim a gente, né, dá a oportunidade de mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, né, e a gente faz uma coisa, né, agrega tanto o pessoal de Pedra Branca como de, né, que quer fazer essa seleção de Caucaia, que vai fazer a seleção para substituto, né, que vai ser dia 25. Lembrando, as inscrições estão abertas ainda, vão até o dia 5 de junho, uma excelente oportunidade, tá bom? O salário líquido de substituto aqui em Fortaleza é R$ 4.800, e quando o aumento se consolidar em 1º de outubro, vai para R$ 5.000 líquido. Se esse valor não motivar você, pode ir embora da aula, porque nada mais vai motivar você, né? Se 5.000 por mês não lhe motivar, me desculpe, mas não vou ser eu que vou conseguir fazer isso, tá bom? Mas falando sério, então, está na hora da gente concentrar os estudos. Eu sempre digo, pessoal, 2023 e 2024 são os anos da sua aprovação no magistério. Por quê? A gente teve o novo Fundeb aprovado no final de 2020, né? São muito mais recursos, quer dizer que um contratado ganha igual um concursado. Karen, o concursado, ele entra ganhando o piso, né, também, só que tem um desconto maior por causa do IPM. Aí, se ele tiver especialização, titulação, ele coloca e ganha mais, entendeu? Mas o salário aqui é bom, né? Porque tem a regência, tem o vale alimentação, que é pago em dinheiro, entendeu? É isso. Então, pessoal, devido ao novo Fundeb, nós já tivemos vários concursos e nós vamos ter muito mais. Já tivemos Fortaleza, Sobral, Acopiara, né? Que mais? Guaiúba, a gente vai ter Caucaia, vai ter Itaitinga, Pacajus, então, Pedra Branca, Itaiçaba, parece que vai ter em Barro também, em Fortim, Maranguape, Maracanaú também, professor? Maranguape, eu ouvi falar. Maracanaú, eu não ouvi, vai ter o de secretário escolar, mas para professor ainda não. Eu acredito que talvez no ano que vem, né? Talvez no ano que vem. Mas se eu souber de alguma coisa, vocês sabem que a gente que é do mundo dos cursinhos, a gente sempre, geralmente, fica sabendo de alguma coisa antes. Assim que eu souber, eu passo Xeramubim, professor, também vai ser lançado o edital. Onde? Xeramubim, que é até minha terra, vai ser lançado o edital, né? Xeramubim. Para muitas vagas para professor. E Maranguape também já vão lançar o edital, porque uma pessoa de lá me falou, lá da prefeitura. Para onde, Graça? Maranguape. Pronto, Maranguape, o prefeito Átila já falou até no Instagram dele, Várzea Alegre. Então, pessoal, como o Fundeb, né, ele trouxe mais recursos, principalmente para os municípios do interior, então a gente está vendo uma avalanche de concursos públicos. Então, você tem a missão de quê? De se preparar. Bom, uma frase que era muito comum dizia o seguinte, olha, a sua aprovação começa na leitura do edital. Isso antigamente fazia muito sentido. Hoje em dia já não faz mais sentido, porque para o magistério, para as carreiras, né, do magistério, docentes, a gente precisa também de concurseiros profissionais. Então, você tem que estudar antes do edital sair. Antes do edital sair, tá bom? Porque se você só estudar quando o edital sair, você vai estar fazendo o básico do básico. Aquela galera que já está estudando há um tempo, ela vai estar na frente de você. Não estou dizendo que quem estuda com muita antecedência passa e quem estuda somente com o edital não vai passar. Não é isso. Mas quem estuda mais tem mais chance de passar. Acho que isso é até meio óbvio, né? Então, indo nesse caminho é fundamental que você estude. E aqui eu vou dar uma dica, tá bom? Uma dica de concurseiro que eu apliquei na minha vida toda. Eu sou professor efetivo de Fortaleza, né? Só para o INPE eu passei 5 vezes. Então, vou dar aqui um conselho. Ó,
revise a teoria, porque eu sei que todo mundo aqui já tem uma fundamentação teórica. Então, revise a teoria e responda o máximo de questões que você puder, tá bom? Ah, mas fulano falou que tem método disso, método daquilo. Meu amigo, não vá nessa onda, não. Revise a teoria e resolva questões. Faça simulados, tá bom? Assim você vai garantir bagagem, vai garantir capital cultural para conseguir a sua aprovação, tá bom? É nesse sentido, é nessa linha aí. Ok, turma? Beleza? Olha, então, hoje a gente vai pegar a parte de LDB, né, nesse nosso curso regular, que vai dos artigos 21 aos artigos 38. A gente vai ver toda a educação básica. Aí, dentro da educação básica, a gente vai ver a parte de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, EJA e educação especial. Professor, o ensino médio, o teu concurso é do município, né? O ensino médio fica a cargo do Estado, então a gente não vai se debruçar sobre o ensino médio hoje, a gente vai focar mais. Depois que a gente tiver essa teoria, nós vamos resolver as 10 questões. Acho que todo mundo teve acesso a esse material, tá certo? A Ravena levantou a mão. Ravena, pode falar. Pode falar. Ou foi sem querer? Alguém levantou a mão, outra pessoa? Não, né? Pessoal, ó, eu estou compartilhando aqui a tela. Quando vocês estiverem me vendo e vendo a tela, por favor, me deem um ok, tá bom? Ok, Ravena, tranquilo. Beleza. Gente, ó, aí é meu Instagram, certo? @c.henrique0805. Quem quiser seguir, me segue lá. Eu estou sempre compartilhando dicas, certo? Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp de estudos, onde aqui tem muitos alunos meus, né? Então, muitos alunos meus já sabem, eu sempre estou compartilhando dicas lá, questões. Vou colocar meu WhatsApp também, quem quiser falar, tá bom? Entrar no grupo. Sempre estou dando dicas lá de português, didática e legislação. Então, tá aí meu Insta, quem quiser me seguir, também mandar as dicas por lá. Quiser marcar aula, a gente reposta, fique à vontade. Certo? Então, vamos lá, vamos que vamos. Ó, gente, eu sou formado em pedagogia pela UFC, tá bom? E em português pelo Centro de Línguas do IMPA. Né? Eu tenho especialização em gestão escolar e didática e metodologias ativas. Como eu falei, eu sou professor aqui de Fortaleza e de alguns cursinhos, né? Inclusive, sou aqui titular de didática e legislação do IB Concursos, onde eu gosto muito de trabalhar, uma casa sempre muito acolhedora. Tá bom? Então, bora lá. Pessoal, LDB, essa parte, eu acho não, é a parte que eu mais gosto de ministrar a aula. Essa parte de organização e estruturação da educação básica. Por quê? Se a gente entender como funciona a nossa educação, a gente vai entender o porquê que muitas coisas dão certo e porquê que muitas coisas também não dão certo, tá bom? Então, essa parte de estruturação é muito importante que você compreenda. Vamos começar, a gente vai ler a letra fria da lei, a letra seca. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino, capítulo 1, da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de 1. A sua está dizendo que não está ouvindo nada. Sai e entra de novo. Espera aí. Sai e entra. Está aqui. Ó, capítulo 1, das composições dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. Então, portanto, gente, a nossa educação brasileira ela é composta por 2 níveis. Você tem que saber o nível da educação básica e o nível da educação superior. Aí, presta atenção. Você vai fazer um concurso a nível municipal. Então, a priori, a educação superior, nesse momento aqui, a gente não vai estudar. A gente vai focar naquilo que cai no teu concurso, que é a parte de educação básica. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai focar no nível da educação básica. Gente, a educação básica, ela é formada por 3 etapas
que já estão aqui, mais para frente a gente vai ver de novo. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? São as 3 etapas. E elas têm as suas subdivisões, que a gente vai ver bem direitinho. Oi, Cristina, diga lá. Pode falar. Ou foi sem querer? Cristina, pode falar. Oi, Cristina. Acho que foi sem querer. Ah, tá certo. Vou desligar. Não, é outra Cristina. Acho que é sem querer. Deixa eu passar aqui, então. Vamos lá. Ó, educação básica, seção 1. Presta atenção, pessoal. Esse material vai estar no grupo. Heloísa, eu já postei no... Vai, viu? Se você não recebeu, depois eu mando. Vai sim. Né? Tereza, tu levantou a mão de novo. Pode falar. Ou é sem querer? Eu. Oi, diga lá. Henrique, não existe mais, meu querido, a divisão do Fundamental 1 e Fundamental 2? Não, não existe não. Pronto, a gente vai chegar lá. A educação infantil é dividida em 2 fases, né? Creche e pré-escola. E o ensino fundamental também em 2 fases, anos iniciais e anos finais. A gente já não fala mais ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Beleza? Muito boa a sua pergunta. Ok? Cristina Teodoro, pode falar. Cristina Teodoro. Acho que ela está levantando a mão sem querer, acho que é. Bora lá. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, gente, aqui é a finalidade da educação básica. Cai muito em concurso esse artigo. Cai muito em concurso. Você precisa saber da letra fria da lei. Ok? Parágrafo único. São objetivos precípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Ó, pessoal, essa atualização aqui, ó, foi incluída pela lei número 14.407 de 2022. Esse material aqui que eu fiz está totalmente atualizado. Essa aqui foi uma das últimas atualizações da LDB, tá bom? Então, um dos objetivos da educação básica é o quê? A alfabetização plena e formação de leitores. Isso é fundamental, principalmente num pós-pandemia, onde a gente já tinha alunos com defasagem na leitura antes de 2020. Agora, então, depois da pandemia, é que a gente tem medo. A gente precisa de uma força-tarefa gigantesca para a gente, né, sanar isso. Cristina, eu mando sim, tá bom? Quando terminar a aula, eu mando, ok? Vou mandar para todo mundo quem não recebeu. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. A gente fazendo uma primeira leitura nesse artigo pode soar estranho, porque aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente tem muita cultura da série, né, do ano letivo, né, mas a gente sabe que pode ser dividido em ciclos, o próprio PNE pensa dessa forma, né, a BNCC também prevê esse mecanismo. Grupos não seriados. Quem aqui já tem um tempinho a mais na Prefeitura de Fortaleza pode lembrar da aceleração ou do PCA. Quem sabe o que é isso, aceleração ou PCA? A Jéssica está pontuando que a EGE é ciclo. A aceleração era quando o aluno estava atrasado em alguma matéria, não era? Pronto, a aceleração e depois o PCA. O que é isso? Pegava, né, aquela galera fora de faixa, né? Alguns alunos especiais também, enfim. Aí colocavam eles na mesma turma, né, na mesma série, e o professor, pobre coitado, né, ia tentar fazer esse trabalho, né, de recomposição da aprendizagem. Não preciso dizer para vocês que era um trabalho hercúleo, né?
Trabalho bem difícil. Mas isso aí a gente está só ilustrando, né, um exemplo de grupo não seriado. Hoje em dia não tem mais aqui em Fortaleza, mas possa ser que tenha outros lugares com outros nomes, ok? A Jéssica pontuou que a questão da EJA é ciclo, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, dessa mudança, dessa alternância de períodos, ok? Beleza? Então, vamos lá. Parágrafo primeiro. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país, no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Professor, como assim? Digamos que chega determinado aluno na escola e ele é aquele aluno, vamos chamar assim, de superdotado, né? Ele é aquele aluno que ele é muito à frente da turma dele. A escola pode, né, entre aspas, passá-lo, reclassificá-lo para outra turma, uma série maior, pode sim. Ele vai fazer uma prova de proficiência, ele passando, ele pode sim, ok? Bom, não sei se alguém já presenciou um caso como esse, mas pode sim acontecer. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Vamos dizer que determinada cidade está com um período chuvoso muito intenso, né? Que pode causar riscos, enfim, à população. A Secretaria de Educação pode suspender as aulas? Pode sim, né? Para resguardar a vida de todo mundo. Posteriormente, essas aulas vão ser repostas, porque a questão dos dias e das horas tem que ser respeitadas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Um exemplo foi a pandemia, exatamente, Regilane. A pandemia, né, não foi algo climático, né? Foi questão de saúde. Eita, minha mochila caiu aqui, me foi um susto. Certo? Mas, exatamente, Regilane, a questão, né, da pandemia, né, foi algo que precisou, né, não me diz, uma pandemia, uma questão de saúde, né, emergência, enfim. Olha aqui o depoimento da Cícera. Aqui em Barro foram suspensas 2 semanas por causa das chuvas fortes. Ana Paula, não entendi o parágrafo primeiro do artigo 23. Aqui, Ana Paula, digamos que determinado aluno chegue numa escola, tá bom? E esse aluno, ele é muito à frente da turma dele, seja um superdotado, né, altas habilidades, e o professor, né, o corpo docente, a gestão, julga que ele pode ser, né, realocado, pode ir para uma série mais adiante, 2, 3, enfim. Ele vai fazer uma prova, se ele passar, ele pode sim, ok? Questão da reclassificação. A LDB permite isso. Ok? Artigo 24. Presta atenção aqui, certo? Presta atenção. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Pessoal, a gente teve alguma mudança nisso daqui? Quem é que sabe dizer? Tem a questão do aumento do ensino médio, né? Pronto, a Silvia, né, foi aí, Silvia já é minha aluna há um tempinho, né, foi no âmago da questão. Vocês vão ver mais na frente que teve uma atualização. Professor, mas o texto ainda está assim? Ainda está assim, mas, né, um pouquinho mais lá na frente tem alteração. Gente, em 2017, nós tivemos a aprovação do NEM, que é o novo ensino médio, e lá estava previsto o quê? Até o ano, né, foi aprovado em 2017, né, e nos próximos 5 anos, ou seja, até 2022, que foi o ano passado, o ensino médio passaria para 1.000 horas, bom? 1.000 horas distribuídas nos 200 dias letivos. E além, ele dizia que muito em breve vocês vão ver, que vai ser estendido para 1.400 horas. Só que ele não coloca o ano que vai ter essa mudança para 1.400 horas. Ele não colocou essa mudança. Aliás, ele não colocou o ano, certo?
Aqui no Ceará, presta atenção, aqui no estado do Ceará, o governador Camilo, né, antes de renunciar para concorrer ao estado, ele deixou assinado que até 2026, todas as escolas de ensino fundamental e ensino médio terão tempo integral universalizado, tá bom? Então, aqui no Ceará, até 2026, nós já teremos essa mudança de 1.400 horas, certo? Mínimo 1.400, máximo 1.800. Ficou claro para o ensino médio. Ensino fundamental, né? A lei continua 800 horas e 200 dias. Pode ter mais? Pode, porque também vai ser universalizado, né? O tempo integral. Beleza? Todo mundo entendeu? Vocês vão ver aqui na lei. Deixa eu passar. Ó, 2. Que é interessante. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Gente, quer que vocês entendam por isso aqui. Eu vou ler de novo. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Até aqui os critérios A, B e C. Isso significa que, até o primeiro ano, a gente não pode reprovar nenhum aluno. Ficou claro? Até o primeiro ano, a gente não pode reprovar nenhum aluno. Professor, mas na prática, hoje em dia, ninguém reprova ninguém. Eu sei, mas estou falando da lei, né? Então, bora lá. Letra A. Como é que essa classificação pode ser feita? Por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Seu filho está na escola, é aprovado por média, ele automaticamente vai ser promovido para a próxima série, próximo ano, tranquilo. B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Vamos pegar o exemplo do seu filho de novo. O seu filho passou, né, de ano, mas aí você vai se mudar, você vai para outro bairro. Você pega a transferência da escola que ele cursou, leva para a escola que você quer matricular e ele vai ser matriculado lá numa série subsequente. Rosa, pode falar. Henrique, eu não estou vendo a tela estou vendo você falando, mas Entra e sai de novo, Rosa. Talvez seja isso. Entra e sai. Não, está bom. Tá. C. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Gente, presta atenção aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Digamos que você tem um filho, a vida toda você estudou com esse filho em casa, certo? Você nunca matriculou ele na escola. Estudou com ele em casa. Quando ele completou 17 anos, ele falou assim, mãe, agora eu quero ir para a escola. Agora eu quero ir para a escola. Aí você procurou uma escola, né? Se ele tivesse na escola regular desde o começo, ele ia para a terceira série do ensino médio. Você procurar a escola, explicar a situação, a escola vai passar uma prova para ele. Se ele for aprovado, ele vai ser matriculado na terceira série do ensino médio. Isso pode acontecer, sim ou não? Sim. Pode sim, né? Tá aqui, ó. O texto é bem claro. Independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola. Isso pode. O duro é você não ter sido presa, né, nesse período até ele completar 17 anos, por você não ter colocado na escola. E o mais duro ainda é você ter tido paciência para ensinar ele a vida todinha, né? Porque você pode ser, né? Você pode ser professor há não sei quantos anos, mas ser professor é uma coisa, ser mãe é outra, né? Então, cada qual com seu cada qual. Isso aconteceu comigo. Eu estudei com a minha mãe, lá no interior, na zona rural, e quando ela viu que a gente já estava alfabetizado comigo e com meus irmãos, aí ela ia para a cidade, e aí ela procurava um grupo, né? Aqui que eu chamava de grupo, e aí a gente fazia uma prova, no meu caso, eu já entrei na 4ª série primária. Pronto. E assim foi com todos os meus irmãos. Isso naquelas décadas, né, de 74, 75, já existia isso. Assim, para receber a experiência prática aí da graça, né? Comprovando a teoria. Mas a Regiane aqui, ser professor de filho, exatamente, né? Inclusive, Regiane, os especialistas não aconselham, né? Você não dá aula para o seu filho, não é legal. 3. É complicado demais.
Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Gente, o que é essa progressão parcial? Quem aqui ouviu falar já na chamada dependência? Quem é que lembra disso? Sabe o que é? Dependência. O dependência não era aquele que a pessoa ficava reprovada em uma matéria e ia ficar só recuperando ela? Exatamente. Digamos que você tem um filho, né? Tá no 7º ano. Aí o seu filho ele passa em todas as matérias, mas na recuperação ele não conseguiu passar em matemática, ele ficou só naquela. Você pode chegar na escola, né? Ou então a escola pode propor para você, o seu filho vai ser matriculado no 8º ano, né, de manhã, por exemplo, só que na parte da tarde ele vai ter que ir para a escola para cursar a disciplina de matemática do 7º ano, que ele não conseguiu passar. Isso pode acontecer? Pode. Hoje em dia isso não é muito, isso é mais em escola particular, né? Hoje em dia isso não é muito usual, mas pode acontecer. Pode acontecer. A lei permite. Isso é a chamada forma de progressão parcial, ok? O Wilton, você levantou a mão. Luciana também. Wilton? Professor, por que não tem aquela lei que é obrigatório a partir de 4 anos? Exatamente, sim. Porque na escola, quando a criança é matriculada no infantil 4, que não se matricula no infantil 5, e ele está fora do censo, de tudo, do SIG, censo, aí a gente faz aquela buscativa. Então, como é que nesse caso você pode ficar até 4º ano, 5º ano e depois você ir matricular? Foi por isso que eu falei para você que o duro era não ser preso, entendeu? Sim, porque o Conselho Tutelar tem que ser acionado. Isso, então, pela lei, é a partir do infantil 4, né? Com certeza, né? A educação básica obrigatória dos 4 ao 17. Foi por isso que eu falei, ó. O duro é você não ser preso e mais duro ainda é você ter paciência para estudar com seu filho até, né? Até certa idade. Mas não pode, entendeu, Luciana? Que é só no caso extremo, né, que a lei está falando, mas não pode. 4 anos tem que matricular o filho na escola, ok? Beleza? Então, bora lá. Pronto. 4. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Também pode, se a escola quiser ofertar, né, algum tipo de turma especial, distinta, né, entre aspas, com os melhores, pode acontecer? Pode também, sem problema nenhum. Beleza? Vamos passar aqui. Alguém quiser falar, é só levantar a mão. 5º, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Olha, questão de avaliação. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, mas não custa frisar. A avaliação, hoje em dia, é a avaliação formativa, de cunho qualitativo. Eu fico me tremendo todinho perto de professor, tem professor que tem tara por prova, né? Não, eu quero elaborar a prova, meu aluno fazer prova. Henrique, eu não faço negócio de prova. Até porque ninguém pode colocar a nota mesmo que o menino tira, né? Vocês sabem como é o esquema. Então, pessoal, eu vou propor uma atividade diferente, né? Vou acompanhar o desenvolvimento dele pleno, né? Como diz a própria LDB. Então, negócio de prova, cuidado. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, vendo, gente, nós temos que avaliar o todo, e não somente aquele momento final, atribuir uma nota ou um conceito, aprovado ou reprovado. Renato, pode falar, diga lá. Eu também concordo com você, Henrique, em relação a essa questão da avaliação. Falar de avaliação é muito complexo. Eu tenho estudado bastante ultimamente, né? Estou sempre presente aqui nas suas aulas, mas assim, eu queria até que você compartilhasse a sua experiência como professor, se possível, rapidinho, em Fortaleza, né? Porque você falou assim, porque eu não sei como é que em Fortaleza a cobrança em relação, em cima dos professores de português e matemática em relação às avaliações externas.
SAEB e SPAES, porque aqui em Calcaia, né, falando-se de professor de matemática e português, a gente tem formação continuada para professores e a cobrança é muito intensa. Nós temos formações, tem formações para diretores, coordenadores, que mostram os índices de rendimento dos alunos em relação ao nível de português e matemática, e aí é aquilo que eu falo, a avaliação ela tem que ser continuada, é um processo contínuo, você tem que avaliar o aluno em diversas situações, porém, esses alunos de transição, segundo, quinto e nono ano, eles estão sempre passando por provas externas, com leitura, com cálculo, com gabarito. Aí, assim, em Fortaleza, já que você é professor efetivo, você pode até, se for possível, você falar da sua prática pessoal, como que você trabalha essa questão da avaliação em Fortaleza e com suas turmas. Renato, sua pergunta foi excelente, certo? Excelente. Aqui em Fortaleza também existe uma cobrança muito grande, questões de avaliações externas, né? Muito grande. O Brasil como um todo, porque essa questão da avaliação externa, o rendimento, está atrelado ao Fundeb, né? Se o rendimento subir, vem mais dinheiro. Se o rendimento cair, vem menos dinheiro. Então, a cobrança é para todo mundo, tá bom? Esse ano eu estou com 5º ano só matemática, né? Só matemática, né? Então, assim, eu tenho 4 turmas de 5º ano e 2 de 4º. A gente trabalha muito simulado, né? Porque vem da prefeitura. Mas eu não utilizo isso como nota e nem coloco uma pressão exagerada nos meus alunos. Não faz sentido, até porque a vida ela vai muito além de uma prova, tá bom? Eu tenho que passar esses simulados, eu tenho, né? Uma coisa que vem imposta para a gente trabalha, faz correção, fala da importância do SPAES, etc. Sim, mas a gente vai além, tá bom? A gente procura avaliar o desenvolvimento completo do aluno, entendeu? Eu acho que é mais válido, né, o que ele desenvolveu, né, ao longo do ano. Se ele conseguiu evoluir 20%, por exemplo, é mais válido do que ele fazer uma prova dessa da vida, ele decore tudo, acerte naquele dia, e no outro dia ele já não lembra mais de nada. Entendeu? Mas, assim, a cobrança pela avaliação externa, ela sempre vai existir porque envolve dinheiro, né? E a gente sabe como é essa questão, né? Se envolve dinheiro, né? Então, tudo é mais pressionado, é mais tenso, bom? Mas a gente tem que procurar driblar isso, bom? E levar em conta, né, a questão do desenvolvimento pleno dele. O Wilton estava falando que chamamos de currículo avaliado, né, que é o currículo, né, voltado às avaliações. Professor, sabe se na prova de Calcaia se é cobrado matemática? Sibeli, é o seguinte, se for o CETRED, é matemática básica, não é raciocínio lógico, tá bom? Deve ser o CETRED mesmo, ok? O CETRED cobra mais barato do que a UES, por exemplo. Bom, mas vamos lá. Beleza, Renato? Espero ter respondido sua pergunta. Por nada. Show, tranquilo. Bom, B, possibilidade de aceleração de alunos possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, né? Existe essa possibilidade, os alunos atrasados podem ser acelerados, e possibilidade de avanço nos alunos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Exatamente, Wilton, não pode, nós temos que trabalhar hoje múltiplas avaliações, certo? Quem quiser entender mais sobre a avaliação, tem 2 autores que são essenciais. O Cipriano Lucchesi, né, que foi ele que definiu as 3 avaliações, né, avaliação diagnóstica, formativa e somatória, e a Jussara Hoffmann, que fala da avaliação mediadora. Bom? D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Isso, Daniel, exatamente. Letra E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Professor, é verdade que eu sou obrigado a fazer recuperação paralela com o aluno por cada nota baixa? É verdade, viu? É por isso que é quase impossível reprovar alguém hoje em dia, né? Então,
nós somos sim obrigados a fazer essa recuperação paralela. Está aqui na lei, ó. A lei é bem clara. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ó, gente, aqui de novo, aqui é a lei. A gente sabe que tem menino que falta o ano inteiro e às vezes ainda é aprovado. Não tem esses casos? Vocês já presenciaram isso, sim ou não? Às vezes, Quase sempre, né? Eu falei às vezes para ser generoso. Tá bom? Mas no teu concurso, se cair, você vai se atentar à letra fria da lei. 75% de frequência, né? No máximo 25% de faltas, certo? 7. E se chegar a 30% de faltas, né? A gestão da escola comunica ao conselho tutelar. A gestão, não é você, professor, é o gestor. 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput, que eu falei do ensino médio, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Foi o que eu falei, ó. A lei foi aprovada em 2017, eles tinham 5 anos para chegar nas 1.000 horas, mas aqui não diz quando eles vão chegar nas 1.400. Vão chegar, mas não diz quando. Talvez a LDB passe por alguma atualização, tá certo? E seja incluído. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequada às condições de educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. EJA, né, que é uma modalidade, a educação de jovens e adultos, vem sendo muito cobrado nos concursos. Eu acho que foi no concurso de Guaiúba, tivemos 3 ou 4 questões só de EJA, viu? Vamos lá. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação... Ana Paula, então já está em vigor as 1.000 horas desde o ano passado, viu, Ana Paula? Desde o ano passado. Exatamente. Bia Moura, pode falar. Isso, Jéssica. Guaiúba caiu muito. Bia, professor, oi. Professor, mas então essas 1.400 horas não pode ser cobrado em prova ainda. Tipo, se cair uma questão que tiver 800 horas e 1.400, a gente vai em qual? Se for ensino médio, nenhuma das duas, né? Você vai em 1.000. Mas certo. Aí tem que depender da pergunta. Se a pergunta estiver assim, ó, hoje, qual a carga horária do ensino médio? 1.000 horas, né? Agora você estiver perguntando, de acordo com a lei, né? Quando tiver efetivada, para quanto, né, vai a carga horária? 1.400, certo? Ok, obrigada. Nada. Isso, educação infantil, ensino fundamental, 800 horas, médio, 1.000 horas. Certo? Bora lá, então. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições do material de estabelecimento. Infelizmente, isso aqui fica só na teoria, né? Só na lei. A gente tem cada vez mais salas superlotadas, infelizmente. E eu não sei se vocês concordam comigo. Quanto maior o número de alunos, mais difícil é a gente ministrar aulas. Não é verdade, gente? É bem complicado. E rendimento zero. E o rendimento também deixa, né, bastante a desejar, infelizmente. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26. Ei, gente, isso aqui é muito importante. Esse artigo aqui fala de currículo, certo?
Ano passado, na seleção de substituto, tivemos uma questão de currículo do ensino fundamental. Cai muito. Bora lá. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, aqui é o seguinte. Em 2017, nós tivemos aprovado, todo mundo sabe, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi aprovada em 2017, mas ela não é nova. Ela não é nova. A ideia dessa base comum de conteúdos mínimos vem desde a Constituição de 88. Aí está na LDB, nós tivemos a primeira tentativa em 1997 com os parâmetros curriculares nacionais, tá bom? Só que eles não são obrigatórios, né? Eles são norteadores. Aí veio a BNCC, né? 20 anos depois, com essa obrigatoriedade. Então, todas as redes de ensino, e as escolas privadas ou públicas, né? Tem que ter essa base comum, que, como o nome já diz, né? Vai englobar todos os alunos, e a parte diversificada, que é de acordo com cada localidade. Dentro dessa parte diversificada, você estuda o clima local, o relevo, a história, a cultura, a sociedade local. Por que essa mudança, professor? Eu acho que todo mundo passou por isso. Quando a gente estudou, a gente acabou, né, sabendo mais da história francesa do que da história do Ceará, não é verdade? A gente estudava mais a história de fora do que a nossa própria história. Então, a LDB, ela visa, né, acabar com esse tipo de distorção. Bom, pelo menos teoricamente. A pergunta da Sibeli, aqui é o DCRC? Muito bem, Sibeli. Teve a BNCC publicada em 2017, e em 2018 nós tivemos o DCRC, né, que vai beber muito da fonte da BNCC. Exatamente, Sibeli. Bom, ficou claro o que é essa base comum aí, gente? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico, natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo segundo. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, disciplina de arte é obrigatória. Parágrafo terceiro. A educação física... Obrigatório desde a educação infantil, né? Isso, exatamente. Perfeito. Toda a educação básica. Certo? Parágrafo terceiro. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. No concurso, o INPA, né, com o pessoal da Específico, o INPA quis colocar essa questão aí e eles anularam, né? Eles acabaram errando aí. A educação física, ela é obrigatória para todo mundo, mas, em alguns casos, ela é facultativa. Primeiro, que cumpra jornada de igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial, ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, tiver algum problema de saúde, né? Amparado por esse decreto aí, né? E que tenha prole, certo? Então, aí é mais para o estudante trabalhador, né? Que ele vai acabar não sendo obrigado a fazer educação física, ok? Mas ela é obrigatória sim. Passar aqui. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, galera, língua inglesa a partir do 6º ano. Bom, infelizmente, o novo ensino médio acabou matando a galera do espanhol, né, que não é mais obrigatório. Tomara que revoguem esse tal desse novo ensino médio. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música, o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo.
Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o caput. Gente, tema transversal são aqueles temas que atravessam todas as disciplinas, ok? Educação ambiental, educação sexual, bullying, educação financeira, são temas que nós podemos dialogar, trabalhar em todos os componentes curriculares, certo? Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória, no mínimo, 2 horas mensais. Ó, a LDB manda a gente... Isso, Jéssica, é a chamada interdisciplinaridade, certo? Ok? Você trabalha os temas transversais, né, de forma interdisciplinar, né, trabalhando em todas as disciplinas, ok? E a Cleidiane colocou aqui projetos da escola. Trabalhar com projetos significa trabalhar de maneira interdisciplinar. Então, gente, nós temos que passar no mínimo 2 horas, né, de filmes nacionais para os nossos alunos. Vocês estão fazendo isso? Mas cuidado com os filmes, pelo amor de Deus, viu? Cuidado com os filmes. Passar. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos. Galinha pintadinha. A galinha pintadinha é nacional, Silvia? Acho que não é não, né? É? Ah, pois tá aí que eu não sabia, não. É porque eu não sou pai ainda. Quando eu for, acho que eu vou saber tudo isso. Então, bora lá. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais. Por isso que é importante trabalhar sobre bullying, preconceito, racismo, violência, tudo isso. Nos currículos de que trata o caput deste artigo. 9º, a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do MEC. Ok? Artigo 26A. Gente, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Preste atenção. Em 2003, nós tivemos uma lei aprovada e sancionada que tornava obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira, né? Aí os indígenas pediram que a história deles também fosse incluída. Então, em 2008, essa lei foi atualizada e agora nós temos, né, a obrigatoriedade, tanto do ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Para a gente que mora no Ceará, isso pode parecer estranho, porque a gente, né, estudou, né, a história dos índios, dos negros, mas lá aquela galera do sul, do sudeste, né, eles não, né, era muito centrado na questão europeia, né, eles não estudavam muito a questão dos negros, né, dos afro-brasileiros e dos índios, por isso essa inclusão. Então, todo mundo tem que estudar esses conteúdos, né, ver se a gente, né, acaba com esse racismo velado que ainda existe no nosso país. Tomara que consigamos. Jéssica, você levantou a mão? Foi? Pode falar. Sim, eu levantei. É o que eu queria só comentar sobre a questão do estudo da afro-brasileira indígena, né? Porque muitas vezes a gente estudou, por exemplo, o descobrimento do Brasil, né? Estudamos com a visão europeia. Então, sempre os indígenas, né, eram vistos como seres atrasados e tal. E é interessante ter esse resgate histórico, porque a gente vê que não foi uma descoberta, de certa forma, foi uma invasão. E também valorizar sobre a questão, né, dos negros, porque foram anos de escravidão, né? Então, é importante que realmente tenha essa reparação histórica. Então, isso daí é uma forma de tentar, né, ter essa reparação histórica. Jéssica, a sua fala foi perfeita, viu? É isso mesmo, né? É uma forma da gente, né, de maneira, pelo menos assim, tentar diluir, né, isso que aconteceu, né, procurar nos redimirmos sobre isso, né? Então, bora lá. Parágrafo 1º.
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. A gente já comentou isso um pouquinho mais atrás. 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. É importantíssimo, né, gente, que a gente trabalhe, né, os conteúdos, né, conteúdos vivos, concretos, do dia a dia dos nossos alunos, seja na zona rural como na zona urbana. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação aos calendários, incluindo a adequação do calendário escolar, às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Eita, somos 141, sejam bem-vindos todos. Gente, nós terminamos agora a parte de educação básica do 21 ao 28. Agora nós vamos nos ater às etapas, né? Educação infantil, artigos 29 a 31, ensino fundamental, artigos 32 a 34. Nós não vamos ver o médio, aí nós vamos ver as modalidades da EJA, 37 e 38, e a educação especial, 58 a 60, ok? Muito importante que todo mundo se concentre e preste atenção, viu? É o que mais cai em concurso, é isso aqui, na parte de legislação. O IMPA adora isso aqui. O CETRED e a UES também. Seção 2 da educação infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da comunidade e da família. Artigo 30. A educação infantil será oferecida tem duas fases, né? Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Presta atenção, gente. A creche, a matrícula na creche é facultativa ou obrigatória? Facultativa. 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 A creche é facultativa. A oferta da creche pelo poder público é facultativa ou obrigatória? Agora já é obrigatória. Falta só atualizar a NDB, né? Exatamente, é obrigatória, certo? Muitos alunos fazem, né, confundem, porque assim, se a gente pegar o artigo 4º da EDB, o que é que fala lá? Educação, né, o poder público, né, vai ofertar, né, educação obrigatória dos 4 aos 17. Eu sei que na LDB tem isso, mas se a gente pegar
PNE, né? Se a gente pegar diretrizes curriculares nacionais, lá está muito claro. A oferta da creche pelo poder público é obrigatória. O que ainda não é obrigatório é a universalização. A gente ainda não tem creche para todo mundo. Até porque ela não é obrigatória, a matrícula dela não é obrigatória, né? Se a matrícula dela não é obrigatória, se os pais não têm a obrigação de colocar, então também não pode ter escola para todo mundo, né? Já que não é obrigatório a matrícula. Então, beleza? Ficou claro? Henrique, mas se vier no Oferta concurso assim, obrigatória, matrícula facultativa. Oi, Silvia. mas se vier no concurso assim, de acordo com a LDB, aí a gente marca o quê? Não, a creche é obrigatória. A creche é obrigatória. Tá bom? Inclusive, tem uma decisão do STF, eu até te mandei o link no WhatsApp, não foi? Tem uma decisão do STF, né, ano passado, Supremo Tribunal Federal, que deixa claro que a oferta da creche é obrigatória. Se uma banca meter o louco e disser que não, é só entrar com recurso e mostrar a lei, né? Mas só não diz que é de 4 a 17 anos? A Pronto. obrigatoriedade? Pronto. Foi o que eu falei agora, né? Na LDB tem 4 a 17, beleza. Mas se a gente pegar o Plano Nacional de Educação, se a gente pegar as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, lá deixa bem claro que a oferta é obrigatória. E a gente tem... Então, mas no caso, se lá tiver segundo a LDB, aí é de 4 a 17. Pronto. Eu nunca vi uma questão desse jeito, tá bom? Nunca vi. Pode cobrar? Pode cobrar, tá bom? Mas o entendimento, inclusive, no STF, é de que a oferta da creche é obrigatória. Se, por exemplo, o INPA, né, inventar de dizer que não, a gente pega a lei e mostra, faz o recurso. Ok? Ok, Luciano? Tá bom? Mas, coloquem aí no Google, oferta de creche STF, vocês vão ver que teve uma decisão ano passado que deixa isso bem claro, tá bom? Aí, vou já falar sobre isso, Regilane. A creche, né? Questão tem o regime parcial e o regime integral, né? Regime parcial, no mínimo 4, regime integral, no mínimo 7. Beleza? A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, foi o que eu falei. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Foi a que a Regilânia colocou aqui no chat. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Presta atenção na minha pergunta. A frequência na educação infantil é de 60%. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Só na pré-escola. Só na pré-escola. Só na pré-escola, né? Se a matrícula dela não é obrigatória, a gente não pode, então, exigir frequência, né? Se não é obrigado para ir frequentar, a gente não pode exigir frequência, certo? 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Quais são essas documentações, gente? Quais são essas documentações? São Relatórios. Relatórios, né? Os diários de bordo, os portfólios. Exatamente, show de bola. Ok? Fechamos, então, a educação infantil e vamos para o ensino fundamental. Alguma dúvida na educação infantil? Ficou? Iris Selma, quer falar? Levantou a mão, pode falar. Era só para fazer uma ressalva aí, que eu vi que estava causando uma certa confusão a questão da creche e da criança com 4 anos, né? Então, assim, a creche, que é o estabelecimento que o município ele é obrigado a oferecer. Isso não significa que os pais com filhos menores de 4 anos terão que colocar seus filhos lá, né? Mas o município ele tem que oferecer, sim. Já na obrigatoriedade a assistir aula,
são para crianças a partir de 4 anos. Aí sim é obrigado. Perfeito. Ó a pergunta da Cibele, show de bola. A escola pode tirar a vaga da criança da creche que não frequenta? Pode sim, né? Os municípios do estado, eles podem baixar portarias complementares para os seus sistemas de ensino. Fortaleza tem a seguinte lei, né? Seguinte portaria. Se uma criança faltar 30 dias na creche, ela perde a vaga, que tem uma lista de espera enorme, ela perde a vaga e vai para o primeiro da lista de espera. Pode sim, ok? Já que o pai matriculou a criança, leva, né? Não é justo ele matricular e não levar, enquanto o outro está perdendo, né? Que talvez precise mais, que a mãe trabalha, enfim. Do ensino fundamental, artigo 32. Era essa a minha dúvida também. Se após o menino estar matriculado na pré-escola, na creche, até os 2 a 3 anos, se era obrigatório todo dia o pai ir com ele, o pai ou a mãe com ele, né? Porque já que está matriculado. Não. Não. Todo dia não, né? Todo dia não. Jarlene, pode falar. Henrique, nesse caso, é uma questão falando a respeito disso. Se for em relação à LDB, ela não impede, né? Mas se não for... Não impede o quê? Essa questão que você acabou de falar, de perder a vaga. Não. A LDB não fala, né? Se uma questão em relação à LDB, ela não fala disso. Não perde. Isso é uma coisa da Prefeitura de Fortaleza, que deve ter em outros municípios também. Ok? Muito boa a sua pergunta. Ensino fundamental, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Tem que sair do ensino fundamental, pessoal, sabendo isso, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, essa lei aí mesmo. Inclusive, essa lei é tão importante que o INPA cobra até ela separada, né? Lá no edital pode observar que tem essa lei. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Aqui é o chave, né, que lá na LDB, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. LDB não, BNCC. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. O que a gente falou já, né? Pode ser em série, em ano, em ciclo, ok? Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, que foi, né, o que aconteceu na pandemia. Foi uma situação totalmente atípica, emergencial, a gente teve aí quase 2 anos, né, à distância. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, que é o ECA, que, né, na lei número 8.069, de 13 de julho de 1990.
Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como um tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Certo? Vamos em frente. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Gente, aí o ensino religioso, presta atenção. É parecido como se fosse com a creche, o ensino religioso. A oferta dele pelo poder público é obrigatória, mas a matrícula é facultativa, tá bom? Nenhum aluno é obrigado a assistir às aulas de religião. Vocês sabiam disso? Ó, vamos ver aqui a lei. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. E a gente sabe que, hoje em dia, esse ensino religioso é muito mais voltado para os valores, né, do que a religião propriamente dita. E como a Clarina falou, não é nem bom a gente estar dizendo para os alunos que é facultativo, optativo, que eles não vão querer assistir, né? Não que é só obrigado, não, vou ficar na quadra, né? Sabe como é que é aluno? Então não é nem bom divulgar isso aí, não. Tá certo, não. Só vão querer ir para a quadra, exatamente. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Tá vendo? Aqui também se defende a universalização do ensino fundamental, a universalização do ensino integral no ensino fundamental, né? Parágrafo 1º. São ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério do sistema de ensino. Aqui a lei fala que o ensino fundamental vai ser em tempo integral, mas também não estipula tempo. Diz que vai ser a critério do sistema de ensino. Aqui no Ceará a gente já sabe que vai ser até 2026. Vamos ver se vai ser mesmo. Tomara. Então, gente, terminamos o fundamental, tá bom? Terminamos o fundamental. Aí, como eu falei, a gente pula o ensino médio e vamos para a EJA. A EJA é uma modalidade, ok? Uma modalidade da educação de jovens e adultos. Pergunta da Sibeli. É obrigatório ser ofertado o ensino religioso a partir de qual série? Sibeli, ensino religioso é do ensino fundamental, ok? Ensino fundamental. Artigo 37. Henrique, agora são 2 escolas sendo construídas aqui perto de mim. Show de bola, Silvio. Você vai trabalhar em uma delas, se Deus quiser. Show de bola, vai dar certo. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Diga lá, Cícera, pode falar. É assim. Tem uma Sim. idade estipulada
em que aquele jovem, ele tem, né, tipo assim, não pode mais cursar o ensino fundamental regular e obrigatoriamente ir cursar uma EJA, tem uma idade estipulada ou é dependendo de cada ciclo? É ensino fundamental mais de 15, isso. E o ensino médio mais de 18. Certo? Ok? Obrigada. Nada. Passar. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos de exames supletivos. Só voltando lá, Oi. aí o ensino fundamental é mais de 15, aí o menino se atrasou, aí já não pode mais continuar normal, já tem que ir para a EJA, Ah, tem que ir para a EJA, exatamente. mesmo que ele não queira. Não tem negócio de querer, não, né? Tá É. certo. Até porque, pessoal, essa questão, o aluno quer repetir, não fica legal, entendeu? Não é bom para ele que fica fora de perfil, ele também vai acabar atrapalhando os outros, não é tão eu digo legal. Então, assim, porque sempre tem uma diferençazinha de idade de 1 ano, né? Tipo, Mas justamente, o fundamental não termina com 14? Uhum. Um ano, 15, né? Não, eu digo assim, ó, porque a minha filha tem 8, tá no 4º ano, mas as colegas delas têm 9. É isso que eu tô Não, falando. mas a sua filha tá adiantada, né? Tá, não. Porque sempre não tem, ao longo do ano, eles vão fechando a idade? Não, Silvio, mas quanto a isso, não tem problema não. A sua filha tá bem, se preocupe não, viu? Não, né, não tô falando Sua filha dela, tá adiantada. assim, porque, tipo assim, ó, eles não vão terminar todos exatamente com a mesma idade, não tem uma diferença de meses, né? Às vezes Mas aí tá dentro do padrão, ok, tudo ok, é só meses, tranquilo. Tá certo. Exatamente. Professor, Professor. Tem que ser depois dos 15, entendeu? Depois dos 15. Oi, Marilene. Não, depois dos 15, né? Essa questão que ela está falando em relação à idade da filha dela, entra em relação à matrícula da idade, que até o dia 31 de março, de maio, né? Aí, geralmente, até essa... É assim? Isso, perfeito. Até o dia 31 de março, isso. Até o dia 31 de março. Se ele não completar completar a idade dentro desse período, ele pode fazer, suponhamos, a pré-escola, o infantil 3, com 4 anos, porque a idade dele não foi na época certa, em relação ao centro. Perfeito, até 31 de março, isso mesmo. Então tá bom, obrigado. Nada. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, como a gente disse, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Então, é mais 15, mais 18, como a gente disse. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Que é que a gente tem que levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Ok? Terminamos a EJA, agora nós vamos lá para o artigo 58, que fala da educação especial, que vem sendo cobrado demais, certo? Vamos lá. Artigo 58 da educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Por exemplo, você tem um filho com uma, sei lá, deficiência física severa, algo do tipo, você não quer matricular na escola normal, quer matricular ele numa PAI da vida. Pode fazer? Pode. Bom,
sem problemas. Mas a preferência é na rede regular. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º. Aqui, pessoal, só um adendo. O AEE, ele é a partir dos 4 anos, certo? Antes dos 4 é o que a gente chama de estímulo precoce, tá bom? Estímulo precoce, não esquece. Eduardo, você fala com a coordenação, tá bom? Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 3. Professores com especialização adequada de nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educantes nas classes comuns. Gente, ó aqui, ó, professores com especialização. O que foi que a prefeitura fez agora na seleção de AE? Quem foi que percebeu? Hein? O que foi que a prefeitura fez? Hein, meu povo? Não exigiu essa especialização. A prefeitura pegou a lei assim, rasgou. Não, tá aqui a lei, tá aqui a LDB diz, eu vou rasgar, ó. Exatamente. Quem tinha... Porque, assim, primeiramente, o AEE, a gente tem que ser sincero. A prefeitura abriu várias seleções e não tinha profissionais, sobrava era vaga, né? Aí o que foi que ela fez? Ela abriu para os substitutos também. Mesmo assim não preencheu. Aí ela abriu para o pessoal do novo concurso, né? Mesmo assim não preencheu. Aí ela rasgou a lei. Qualquer pedagogo pode fazer. Não precisa ter pós em AEE, ou Libras, ou educação especial, inclusive nada. Bastava ser pedagogo. Assim, na prática, se cair uma coisa dessa na prova, a gente vai achar que está certo, que não precisa ser especialista. Mas a lei já diz outra coisa, né? É por isso, Cristiano, que eu sempre digo, ó, pessoal, é o que tem na lei, né? Não é o que acontece na prática, é o que tem na lei que conta. Certo? Mas, realmente, a prefeitura rasgou a lei na última seleção. Rasgou. Então, bora lá. 4. Educação especial para o trabalho. Tá aí, a Silvanise trabalha em sala de AE. Pronto. A Antonete também. Show de bola. 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo. Mediante a articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível no ensino regular. Artigo 60, para terminarmos, antes das questões, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização nas instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Turma, as duas modalidades que mais caem são a educação
especial e educação de jovens e adultos. Quantas modalidades nós temos? Quem é que sabe? 10. 10, vocês sabem que nós temos 10 modalidades. Quem é que sabia disso? Muita gente responde 8. Nós temos 8 na LDB. E nós temos mais 2 nas diretrizes curriculares nacionais, que é a educação prisional ou dos privados de liberdade e a educação itinerante, quase que não sai, que é para os, né, os povos ciganos, circenses, aquela galera que viaja demais, ok? 8 na LDB e 2 nas DCNs, beleza? Turma, terminamos a teoria e agora nós vamos para as questões. Eu falei muito, ok? Tranquilo, a teoria, gostaram? Vamos para as questões, né? Sim. Henrique, Oi. boa noite. Só uma pergunta, uma dúvida. Eu tenho 2 alunos especiais. Eu tenho um no 5º ano e outro no 6º. Uhum. Só 2? A do 5º Não. fora os outros que tem na escola. Assim, aqui a gente não tem uma pessoa especializada para ajudar a nós professores dentro da sala. É só nós se tirando dentro da sala, para dar conta desses meninos especiais e dos demais. Uma pergunta. Esses meninos, principalmente a minha do 5º ano, eu tenho do 5º ano, foram só empurrando ela de série, de ano. Primeiro passado para o segundo passado para o terceiro, e ela hoje está no 5º ano. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando foi esse ano? A escola passa ou deixa essa menina retinta? Porque essa está a minha dúvida. Porque, assim, Ela vai passar, vai passar. Até porque, Cícera, não faz sentido você reter essa pessoa, essa criança, não faz sentido. Uhum. Né? Não faz. Qual é a deficiência dela? Ela tem um problema na coluna e, assim, a mentalidade dela é como se fosse uma mentalidade infantil, né? Ela já é um adulto com mentalidade infantil. Ela vai passar, até porque não faz sentido reter. Vai reter por quê? Não tem. Faz sentido. Ela é laudada, Agora, a dificuldade dela está para ir, porque ela tanto está matriculada, tanto no ensino regular, quanto no núcleo que tem aqui. Como lá é, sim. Isso mesmo. Então, assim, a dificuldade é porque a gente sabe que tem que ter um transporte adequado para esses alunos, né? Que, infelizmente, o transporte não suporta, né? Não comporta, que é uma certa distância onde ela mora para a escola, né? Até complicado a ida para a escola, e a escola está exigindo a presença dela em sala de aula todos os dias. Né? Entendi. É complicado, mas assim... Henrique. Só um instante. A questão do cuidador, né? É só, né? O que é que a lei diz, né? Para aqueles que não conseguem se locomover ou não conseguem comer sozinhos. É isso que a lei diz, tá bom? A gente precisa mudar essa lei para que mais crianças sejam beneficiadas. Oi, Carla, pode dizer. Henrique, a criança especial, ela está no 3º ano. Certo. E a mentalidade dela, como ela falou, é de criança. Então, a escola pode deixar ela numa série diferente? Ou ela tem que estar naquela série? Assim, não tem uma lei que vai dizer assim, ó, tem que reprovar, tem que passar. Não tem uma lei. Mas, gente, o bom senso, a criança vai ficar retida porque ela vai acabar, ela tem uma paralisia cerebral, não é isso? Ela não vai se desenvolver. Como ela não vai se desenvolver, então ela vai reprovar todo ano. É melhor passar, né? Ou menos ruim. É uma situação muito delicada, né, gente? Muito complicado. Mas nenhuma rede de ensino vai reter esses alunos. Não vão. Ok? Ó, pessoal, vamos para as questões, tá certo? Ó, galera, eu coloquei aí meu Instagram, tá bom?
Quem quiser me seguir, ó, @c.henrique0805, todo dia, ou quase todo dia, eu estou colocando lá perguntas, dicas, tá bom? Você responde, interage comigo, beleza? Quem não me segue ainda, quiser marcar, algumas pessoas já marcaram, eu repostei. E vamos para as perguntas, bora lá. Eu sei que já está todo mundo com fome. Primeiro, consta na LDB, artigo 24, que a verificação do rendimento escolar na educação básica, níveis fundamental e médio, observará o seguinte critério. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. E aí, o item A? Eu gostei do item A. Vocês gostaram? Eu gostei do item A. Correto. Pronto. B. Obrigatoriedade de estudo de recuperação paralela e contínua para todos os alunos ao longo do período letivo. O que é que vocês acharam desse item aí? De menor rendimento. Todos os alunos não existem, né? Imagina ter que... Todos os alunos ficarem de recuperação, né? Misericórdia. C. Possibilidade de avanço nas séries subsequentes através de cursos oferecidos paralelamente pelas escolas profissionalizantes. E aí? Não, né? Pelas escolas profissionalizantes, né? Tranquilo, Renato. D. Aproveitamentos de estudos desde o primeiro ano do ensino fundamental, com exceção dos alunos que se enquadram na condição de alunos especiais. Também não. Nosso gabarito, letra A, de aprovação. Você, muito em breve, vai ser aprovado na seleção de Fortaleza, no concurso de Pedra Branca, concurso de Calcaia, nos concursos que tiver aí para o magistério, se Deus quiser. Ok? Segundo a LDB, analisar os itens abaixo. Gente, a LDB também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, certo? E a nossa LDB atual é a terceira, viu? Eu falei isso na aula passada. Nós tivemos a primeira LDB em 1961, foi revogada para a ditadura. Tivemos a segunda LDB de 1971, e essa terceira agora, que é a Lei 9.394/96. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E aí, gente? Verdadeiro. Perfeito, né? Aí é a finalidade da educação básica na íntegra. 2. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. E aí, pessoal? Correto. Corretíssimo. 3. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, carga horária e as condições materiais do estabelecimento. E aí, gente? Correto também. Correto, né? No artigo 25. Deixa eu ver aqui, tem mais, acho que não, né? As 3 estão corretas. Qual o nosso item, o gabarito? E letra D, quem é meu aluno já sabe, letra D de dinheiro no bolso e é bom. Você ganhando, no mínimo, R$ 4.800 líquido. Se isso não for bom para você, me dê o dinheiro que eu aceito, beleza? Dê de dinheiro no bolso. Se esse salário não te motivar, como eu já disse, nada mais te motiva. 3. Em conformidade com a LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Lembra, a educação infantil não tem essa questão de promoção. Imagina tu querer passar a prova para o teu aluno na educação infantil para saber se ele vai ser aprovado ou reprovado. Você propõe um negócio desse, você tem que ser preso, viu? Verdadeiro. 2. Carga horária mínima anual de 600 horas,
distribuída por um mínimo de 100 dias de trabalho educacional. A 2 está verdadeira ou está falsa? A 2? Falso. Falso. Qual é a carga horária anual da educação infantil? Falamos 800 horas. 800 horas. 800 horas, 200 dias letivos. Exatamente. Ó, 800 horas, né? Aí, gente, ó, tudo é encaixadinho. 800 horas, se a gente, né, dividir por 200, né, faz as 4 horas diárias, né? As 4 horas diárias. Viu como não precisa decorar? É só a gente entender como tudo funciona, bem bonitinho. Opa, gol do Fortaleza. Ó, pessoal, 1-0, falta só mais 2. Bora, Leão, vai dar certo. Foi mais esse momento futebolístico. 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias. Repete aí de novo, Henrique. O quê, Carla? As horas. 800 horas diárias dividido por 200 dias letivos. Se tu dividir 800 por 200, dá as 4 horas do turno parcial. Bem bonitinho. Ok? Eu botei no chat a divisão. Bora. 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ó, turno parcial, mínimo 4, máximo 6. Turno integral, mínimo 7, máximo 9 de efetivo trabalho pedagógico. 1 e 3 estão corretas. Qual o gabarito, gente? Letra C. Letra C de caliptrinogênio, viu? Caliptrinogênio. Ou de concursado ou concursada, que você será muito em breve. Sua hora está chegando, receba. Ok? Vamos para qual? Não, Jéssica, consignado, não consignado é empréstimo. Meu povo, ninguém... Você servidor público, você não tem negócio de fazer empréstimo, não. Vai dar certo. Viu? 4, consignado é uma graça. 4, o ensino brasileiro está organizado e estruturado de acordo com a lei de diretrizes de base da educação nacional. LDB 9, isso, paga tudo à vista, rico. Lei 9.394/96. Acerca da sua organização e estrutura, sabe-se que a modalidade da educação infantil é a etapa obrigatória da educação básica e inclui uma base nacional comum e uma diversificada. Verdadeiro ou falso? Show de bola. Falso. O que está falso? Pré-escola só que é obrigatório. Muito bem. A gente não pode dizer que a educação infantil, né? Primeiro, a educação infantil não é uma modalidade, é uma etapa, né? E tem 2 erros. E é obrigatória somente a pré-escola, né? A matrícula, não a creche. Falso. B. O ensino médio é a etapa final da educação básica e deve preparar o aluno exclusivamente para a educação superior apenas em nível subsequente. E aí, gente? Falso. Falso. Esses itens assim, né, que ou abrangem tudo, ou que excluem tudo, geralmente estão errados, né? Tudo, completamente, totalmente, nada, sempre. Né? A gente sempre tem que tomar cuidado. C. A EJA, né? É um dos níveis da educação básica e, consequentemente, deve ser ofertada àqueles aí que eu me perdi aqui, ou que em contrapartida não tiveram acesso ou oportunidade de estudos na idade própria. E aí, gente? Certo. Tá falso. A EJA não é nível, né? A EJA é modalidade. Modalidade, isso. Né? A modalidade da EJA, né? Reparadora, equalizadora e redentora. D. O ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade, como etapa obrigatória, tem como um de seus objetivos desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E aí, gente? Verdadeiríssima D, né? De novo, D de dinheiro no bolso, ou D de jeans, ok? Quinta, essa é grande. A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que perpassa todos os níveis da educação básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. A LDB cita em seu artigo 38 que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames referentes a tal artigo realizar-se-ão. A gente comentou isso aí, né? A, B, C ou D, gente. Renato, você quer falar? Levantou a mão, pode falar. É a letra A. Renato, você quer falar ou foi sem querer? Acho que foi sem querer, né? E aí, pessoal, qual o gabarito? Letra A, é? Opa, a Karen também me mencionou nos stories, a Nayane, a Mariana, estou aqui compartilhando. Pessoal, letra A de outdoor, como diria o poeta, né? Letra A aí, ó. Nos níveis de conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, ok? Tem, ó, de novo, as duas modalidades que mais caem, EJA, artigos 37 e 38 da LDB, e você também tem que ler, né, as diretrizes curriculares para a EJA. E a educação especial. Na LDB, artigos 58 a 60, aí você também lê as diretrizes curriculares para a educação especial, e também tem um documento de 18 páginas, que é a política educacional, né, de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu tenho esse documento, que é meu aluno mais antigo já tem também. Documentinho de 18 páginas que você tem que ler, está no edital do INPA, muito cobrado, viu? Então, você tem que se apropriar desse documento também. Gabarito, letra A, ok? Vamos em frente. Sexta, de acordo com a LDB, a educação básica é o nível educacional que tem como objetivo desenvolver o educando para o exercício e a construção da cidadania, bem como propiciar os meios para os estudos posteriores. Sobre a educação básica, é correto afirmar: A. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, obrigatório por determinação legal, atende crianças a partir de 7 anos de idade. E aí, turma, verdadeiro ou falso? Falso. O que está falso? A partir dos 6. A partir dos 6, exatamente. B. A educação básica compreende 4 etapas, que são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino profissional. E aí, turma, para vocês? Falso, letra D. O que está falso, a B? Ensino profissional é etapa? É não, Exatamente, só são 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. C. A educação infantil é oferecida nas creches para crianças de até 3 anos de idade, em pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. E aí? Faço de novo, que é 4 a 5. 4 a 5, pessoal. O meu, ó, se você errar uma questão dessa, de tanto que eu já trabalhei, diga nem que você é meu aluno, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Ó, educação infantil são 2 fases, né? A creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5. Pelo amor de Deus, certo? Pelo amor de Deus. E você já, nem, por osmose, você já sabe. D. As modalidades compreendem formas peculiares da educação básica: educação profissional, educação escolar indígena, educação do campo, educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância e tecnologias da informação e da comunicação. Verdadeiro, a letra D de dinheiro no bolso também. Ok? Vamos em frente. Sétima, tem alguém com o microfone aí ligado, meu povo? Quem é? Desliguei aí. Pronto. Quanto ao ensino fundamental, de acordo com a atual LDB, analisa as afirmativas a seguir. 1. O ensino fundamental corresponde à segunda etapa da educação básica, com duração mínima de 8 anos de escolarização. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, 9 anos. Falso, 9 9 anos. anos, é falso. 2. É obrigatório o ensino fundamental a sua organização em séries. E aí? Falso. Falso, pode ser em ciclo. Ciclos, né? Não seriados, exatamente. 3. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Somente a 3. Qual o gabarito, gente?
Hein? Letra C, né? De concursado ou concursada. Oitava. De acordo com o artigo 32 da LDB, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciantes aos 6 anos de idade, tem por objetivo a formação básica do cidadão. Para que isso se dê, é necessária a garantia de alguns aspectos. Marca a opção que apresenta um desses aspectos corretamente. A. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E aí? Eu gostei do item A, e vocês gostaram também? Maravilha. Gostei. Vamos para B. A compreensão do ambiente natural e social e do sistema político, sem necessitar o conhecimento da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E aí, gente? Falso, né? C. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, mas sem considerar a formação de atitudes e valores. E aí? Falso. Falso. Tem que ter todo o chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. D. Não há necessidade de fortalecimento dos vínculos de família, tampouco dos laços de solidariedade humana e ou de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. E aí, gente? Falso. Falso, né? Qual o gabarito, então? Letra A. De aprovação, de aprendizagem. 9. LDB entende por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, artigo 58. Desde então, a perspectiva da inclusão tem subsidiado políticas e discussões no âmbito do atendimento à pessoa com necessidades educativas especiais. Assinale a alternativa que se refere a ações inclusivas no âmbito escolar. A. Atendimento por especialistas em escolas especiais, de acordo com a deficiência e a especificidade do aluno com necessidades. E aí, gente? Não é escolas especiais, né? Falso. B. Atendimento à educação especializado em sala de recursos multifuncionais, com materiais didáticos e recursos de acessibilidade, em horário contrário à escolarização, ou seja, no contraturno. Gostei desse item, vocês? C. Atendimentos exclusivos em escolas especiais, de acordo com a deficiência, como as APAES e as escolas de surdos e de cegos. E aí, gente? Falso, né? Falso. Atendimento, né, preferencialmente na rede regular de ensino, não esquece. D. Atendimento em escolas regulares sem qualquer discriminação ou diferenciação dos alunos com necessidades ou deficiência, de modo a permitir a inclusão somente pela socialização. E aí, gente? Não, né? Eles precisam, né, de algum atendimento, sim, diferenciado. Qual o gabarito? Letra B de boas novas, né? Deu uma boa nova, professor. Você vai ser aprovado em breve, se Deus quiser. Para terminarmos, que eu sei que está todo mundo com fome, eu também, conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, essa modalidade tem sido considerada como instância em que o Brasil procura saldar uma dívida social que tem para com o cidadão que não estudou na idade própria. Destina-se, portanto, aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Trata-se A. Educação escolar indígena, B. Educação escolar quilombola, C. Educação à distância, ou D. EJA. Letra D. EJA. Educação de jovens e adultos, é tão defendida pelo nosso querido Paulo Freire. D. De dinheiro no bolso. Está aí o nosso gabarito bonitinho. Pessoal, gostaram da aula? Quem não me conhecia, espero que tenham gostado. Quem já me conhecia também, certo? Pessoal, obrigado aí pelas palavras de todos. Voz igual do Newton Bonifácio. O Newton, a gente dá aula em 2 cursinhos juntos. O Newton é um cara gente boa, conheço ele demais, tá? Tá malhando, tá correndo agora, né?
Pessoal, obrigado. Ó, gente, né, o IB, né, tá, né, disponibilizou essa aula para vocês. No sábado, dia 10 da semana que vem, a gente vai fazer um aulão, tá bom? A Eliette compartilhou a tela. Quem quiser participar, Eliette, tu colocou toda... Vixe, deixa eu chegar aqui. Henrique? Oi. Esse material de hoje vai ser disponível para a gente? Vai sim, eu vou colocar, viu? Vou colocar. Então, pessoal, certo? Quem quiser entrar em contato com o pessoal do IB, vai ser um aluno dia 10 de didática e legislação educacional, tá bom? E se você também quiser, né, aprimorar seus estudos, eu tenho 2 apostilas, né, focadas no ímpar, seleção, e no CETRED. Quem quiser, entre em contato comigo, uma de legislação educacional, outra de português e didática, tá bom? Obrigado demais pelas palavras de todos, certo? É sempre um prazer. Bom, quem quiser esse aulão de sábado, fala com o pessoal do IB, sábado, dia 10, certo? E vai ter promoção. O valor é 25. Quem fechar agora com o pessoal do IB é dia 20. Eles me passaram aqui, viu? Bom, meu Instagram tá aí para quem quiser. Bom, pode. @c.henrique0805. Obrigado pelas palavras de todos. Ok? Gente, obrigado, boa noite, fiquem com Deus, obrigado, Silvia, valeu mesmo, espero todo mundo sempre aqui na próxima. Valeu, abraço, tchau, pô.